O texto vai dizer: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam, grave isso, tá, irmãos? Permaneçam. Eu gostaria que você grifasse aí, é videira verdadeira. Eu gostaria que você grifasse agricultor. Eu gostaria que você grifasse no versículo 4 aí, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Eu gostaria que você grifasse ainda ramo, tá bom? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma ou nada. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai, versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, e assim serão meus discípulos. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, obrigado. Nós queremos te pedir que o Senhor nos use, Deus, nas tuas mãos, adube nossos corações, para ouvirmos a tua palavra. Deus, nós não queremos sairmos daqui do mesmo modo o qual nós entramos. Deus amado, nós queremos viver algo novo na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, expressar o Senhor, de adoração ao Senhor e vida com o Senhor, não somente no levantar das nossas mãos e no abrir da nossa boca, mas nós queremos que os nossos corações sejam corações rendidos, totalmente rendidos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o Godstock é uma ação que tem a pegada da movimentação da igreja. Irmãos, tudo bem aí em cima? Ok? Show, Deus abençoe. Tem a pegada do avivamento da igreja, nesse avivar na igreja. O Godstock tem isso, então ele acaba trazendo comunhão para a igreja, provocando, não é, esse sentimento de unidade, de sabermos que podemos compartilhar, né, o amor de Jesus com outras pessoas, e a gente acaba vivendo um momento aí extremamente especiais. Nós temos praticamente 7 mil, foi no primeiro Godstock, hoje nós contamos com 15 mil voluntários. Nós temos ainda no Godstock a possibilidade, a alegria de fazer pontes, de criar pontes com outras igrejas. Essa semana, terça-feira, nós estaremos reunido com 80 pastores, né, trabalhando sobre essa questão, né, da igreja, quebrando as barreiras denominacionais e trabalhando nas questões que são pertinentes ao reino de Deus. Nós entendemos, irmãos, que Cidade Viva, ela é simplesmente uma agência do reino. Nós somos agência do reino. As outras igrejas que estão espalhadas aí em João Pessoa, elas fazem parte do reino de Jesus, isso é muito importante. E uma ideia do Godstock é que nós venhamos quebrar as barreiras denominacionais, que nós venhamos viver igreja juntos. Tá bom? Então, isso é Godstock. Godstock é viver nesse amor de Jesus e que ele possa pulsar no nosso coração. Uma certa vez, ouvindo Bill Hybels, em um evento que houve na primeira igreja batista, ele disse o seguinte: eu gostaria muito, muito, que a igreja vivesse durante a semana como se fosse domingo. Eu gostaria muito que de segunda a sábado a igreja vivesse como se fosse domingo. Por que isso, irmãos? Porque no domingo nós tiramos um tempo para vir à casa do Senhor. Porque domingo nós tiramos um tempo para nos prostrar diante dEle. Porque no domingo nós paramos para ouvir a palavra do Senhor. Porque no domingo muitos visitam os hospitais, muitos estão nos presídios.
Porque domingo parece que tem um ar diferente, parece que o Espírito se move diferente. Mas algo que nós precisamos entender, compreender, é que nós precisamos viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como se fosse domingo. Jesus, Ele é o Jesus do domingo, da segunda, da terça, enfim, Ele é o Jesus do mês inteiro, do ano inteiro. Uma certa vez uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, vocês estão sempre muito agoniados. Eu não sou agoniado, irmãos. Aqueles que me conhecem mais de perto, né, sabem que eu sou muito calmo, muito tranquilo, né, meu irmão? Né? Sou calmo, sou tranquilo. Mas parece que vocês estão sempre muito agoniados. A Cidade Viva parece que está nessa roda, né, que não freia, está direto. Aí eu disse para ela, falei: minha irmã, a igreja de Jesus precisa ter senso de urgência. Irmãos, nós precisamos ter senso de urgência. Vamos lembrar de Jesus Cristo, em 33 anos o que Ele fez, nos 3 anos ali últimos de sua vida, montando sua equipe, os discípulos, preparando, equipando, curando as pessoas, restaurando as pessoas, tocando nas pessoas e as pessoas sendo reveladas, sendo curadas. Irmãos, nós precisamos ter senso de urgência. Enquanto crentes em Cristo Jesus, enquanto alcançados pela graça de Deus. Quem foi alcançado pela graça de Deus? Quem já foi alcançado pela graça do Senhor? Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Então, se fomos alcançados pela graça do Senhor, irmãos, precisamos, de fato e de verdade, viver isso todos os dias. E precisamos ter senso de urgência. O texto, ele vai falar sobre algumas alegorias. E aí essas alegorias utilizadas nesse texto, Jesus acabou aproveitando ela por conta daquilo que se vivia ali com o povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham o plantio, as vinhas, né? E Jesus precisava trazer algo prático, algo pedagógico, para que eles pudessem entender aquilo que ele queria falar. E aí ele começa falando sobre a videira verdadeira, mas eu gostaria de ir para o meu pai é agricultor. O meu pai é agricultor. Irmãos, eu pedi que vocês guardassem no coração videira verdadeira, o meu pai é agricultor, o que mais? Permanecer, não é isso? Permaneça nele, e ramos, não é? Então guarde no coração a videira verdadeira, guarde no coração o meu pai é agricultor, guarde no coração ramos. E aí quando ele diz o meu pai é o agricultor, nós precisamos imaginar o seguinte: olha, o nosso Deus, o soberano Deus, Ele não é só aquele que cuida dessa vinha. Irmãos, Deus, Ele é o criador da vinha. Deus não é só o Deus que poda a vinha, que trata da vinha. Deus, Ele é o Deus que criou o universo. Quando nós olhamos para Gênesis, o início de todas as coisas ali, o nosso Deus, esse Deus que é o agricultor, Ele criou as coisas do nada. Ele é o Deus poderoso. Eu gosto muito do texto de Isaías, capítulo 40, versículo 26. Abra sua Bíblia, por favor. Em Isaías, capítulo 40, versículo 26, falando sobre esse agricultor, esse Deus, que não é só o criador da vinha, mas Ele é o dono da vinha. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha, olha só, irmãos, aquele que põe em marcha cada estrela do exército celestial, e a todas chama pelo nome. Esse é o nosso Deus. É o Deus que conhece cada estrela pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força,
que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Quando nós olhamos para o céu, o texto, Salmo 139, ele vai dizer que quando nós pensamos no céu, o Senhor está no céu. Quando nós pensamos na terra, Ele também está na terra. Quando nós pensamos no fundo do oceano, Ele também está lá. Esse é o Deus soberano. Esse é o Deus poderoso. Sproul, falando sobre a soberania de Deus, ele disse que não existe uma molécula sequer no nosso organismo que Deus não tenha o controle. Hoje pela manhã nós estivemos celebrando ao Senhor, orando ao Senhor com muita gratidão, porque tinha um jovem que há 6 meses soube que foi diagnosticado com câncer. Irmãos, o Deus que curou no passado é o Deus que cura hoje. E aí, a mãe dele entrou em contato comigo porque o Senhor o curou. Não existe doença, enfermidade que o nosso Deus não possa intervir. Não existe família destruída que o Senhor não possa intervir. Ele é o nosso Deus. E Sproul vai dizer que não existe uma molécula sequer que Deus não tenha o controle. Kuyper diz que não existe um ponto sequer nesse universo que Deus não diga, é meu. Não existe uma vida sequer que Deus não diga, essa vida é minha. Eu tenho poder, eu tenho domínio. Eu controlo todas as coisas. Irmãos, esse é o nosso Deus, esse é o Deus poderoso. Quando nós olhamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós podemos observar esse Deus poderoso e grandioso. Por que eu estou trazendo isso nessa tarde, meus amados? Porque às vezes nós estamos sendo levados por tanto ativismo, que a gente para meditar no poder grandioso de Deus. Nós estamos, irmãos, tão envolvidos com os nossos trabalhos, com as nossas atividades, que nós paramos para refletir sobre o poder de Deus somente quando estamos passando crises. Aí a gente para. Quando acontece um desemprego, quando acontece alguma enfermidade dentro de casa, aí nós corremos para os pés do Senhor. Mas nessa tarde, é um momento onde eu gostaria muito que o Senhor tomasse a nossa mente cativa. E nós saíssemos daqui celebrando o Rei da Glória, o Rei dos céus e da terra, o poderoso Senhor. E aí, irmãos, depois o texto vai falar sobre a videira verdadeira. Ele disse, olha, eu sou a videira verdadeira. Na Bíblia nós temos algumas alegorias, ou pelo menos algumas demonstrações sobre a videira. Se nós observarmos, o povo de Israel, a nação de Israel era considerada a videira, lembram disso? Se nós olharmos para Isaías capítulo 5, versículo 7, nós podemos observar que a nação de Israel, ela tinha, ou pelo menos o objetivo de apresentar às outras nações que Deus era Deus, que Deus era poderoso. E aí Hendricks vai dizer que isso era a videira do passado. E aí ele vai dizer que nós temos uma outra videira, que é a videira do futuro. A videira do futuro nós encontramos em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 e versículo 20, até o versículo 20. Mas ele diz que nós temos a videira do presente. A videira do presente, irmãos, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira, dá a entender que havia uma videira falsa, não é isso? Não dá a impressão que havia uma videira falsa? Que havia uma cópia de videira? Se nós olharmos para o texto de Marcos, capítulo 11, versículo 12 ali, quando Jesus, ele sai, se não estou enganado, ele sai de Jerusalém com fome, e ele para diante da videira, e ele observa se a videira ela tinha fruto, e ali ele não encontrou fruto, e automaticamente ele diz para a videira, olha, a partir de hoje ninguém comerá fruto, não é, dessa árvore. Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira. Irmãos, enquanto Jesus, ou sendo Jesus a videira verdadeira, nós precisamos compreender algo.
que na verdade não é nem compreender, nós já sabemos disso. O nosso coração precisa ser aquecido com isso. Sabe o quê? Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é o pão da vida. Ele é o bom pastor. Jesus, sendo a videira, é aquele que desceu do céu, se despiu da sua glória, habitou entre nós, e é aquele que se relaciona conosco. Ele sabe a nossa dor, Ele sabe as nossas angústias. E nós precisamos, irmãos, nos alegrar com isso, saber que o Senhor é a videira, Ele é a porta do aprisco, e ao entrar nesse aprisco, nós não teremos dificuldades, teremos dificuldades, mas as nossas dificuldades serão supridas por aquele que é a verdadeira videira. Eu gosto muito da teologia da transcendência e da teologia da imanência. A teologia da transcendência é a teologia onde ela vai nos ensinar e apregoar que, falando ali dos atributos comunicáveis e incomunicáveis do Senhor, ela vai dizer que a transcendência é que o Senhor está nos céus, olhando todas as coisas, cuidando de todas as coisas, sustentando todas as coisas, como nós observamos em Isaías 40. Mas Hernandes Dias Lopes, falando sobre a transcendência, sobre a imanência, a teologia da imanência, ele vai dizer que muitas vezes a igreja de Jesus esquece que a teologia da imanência é o Senhor se relacionando conosco. A teologia da imanência é o Senhor Jesus, que passou todas as dores que nós passamos. E hoje Ele não está somente nos céus, irmãos. O Senhor está à direita de Deus e intercede por nós, mas é aquele que vive em nosso meio. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir o poder genuíno de Jesus. Nós não podemos vê-lo, mas nós sentimos quando o Senhor, Ele toca na nossa vida. Porque em muitos momentos, as noites, as madrugadas, é a Ele que nós recorremos. Então Jesus Ele é a videira verdadeira. Irmãos, e essa videira verdadeira, sendo Jesus a videira verdadeira, Ele é também o elo da comunhão com Deus e com a igreja. Jesus é o elo dessa comunhão. Jesus é aquele que nos permite nos relacionar com Deus. Eu fico imaginando hoje a liberdade que temos de adorar o Senhor, irmãos. Eu sei que muitos de nós temos aí as nossas expressões de adoração, né? Eu sei que alguns são mais quietos, outros são mais agitados na adoração. Alguns acabam dando glória, alguns acabam sendo igual o doido do Nildo, né? Eita glória, né? E acabam assustando os irmãos, né? Eu sei disso, eu imagino isso. Mas às vezes é tristeza no nosso coração quando, num momento como esse de adoração, entendendo que esse momento ele precisa ser perene na nossa vida, não é? Mas num momento como esse, irmãos, de adoração, quando o louvor está acontecendo aqui, estão ministrando, nós estamos nos nossos grupos dentro da igreja, não é? Nós estamos, parece que nós não estamos aqui. Nós não estamos aqui. Meus amados, a partir desse momento, quando o texto vai apresentar Jesus sendo a videira verdadeira, depois ele apresenta Jesus como Deus sendo o Criador, sendo aquele que move todas as coisas, o Criador de todas as coisas, não só aquele que criou, mas aquele que sustenta. Né? Depois ele apresenta a videira verdadeira, e aí ele tem uma outra questão que eu gostaria que nós pudéssemos refletir, que é permanecer nele. Nós precisamos permanecer nele. Nós não podemos, em momento algum, nos desviar do objetivo principal que está ligado na videira. Ele é a videira e nós somos os ramos. Mas ele diz que nós precisamos permanecer. Quando nós nos deparamos
Com permanecer, isso significa manter a comunhão com Cristo, de modo que Ele trabalhe em nossa vida e por meio dela. Permanecer, irmãos, é o Senhor trabalhar na nossa vida. Como que o Senhor trabalha na nossa vida? Através da sua palavra, nossa regra de fé e prática. Precisamos voltar à leitura da Bíblia, irmãos. Precisamos voltar à oração. Nós carecemos voltar à oração. Nós carecemos voltar ao jejum. Nós decidimos, há um ano atrás, nessa comunidade, orarmos 3 vezes por dia. Então, todos os dias, de domingo a domingo, tem uma equipe aqui, tem uns irmãos aqui que estão sustentando essa igreja em oração. E aí todos os dias, 6 da manhã, 1h30, todos os pastores, nós paramos e nós começamos a suplicar a graça de Deus sobre a nossa vida. E à noite. Então nós podemos permanecer no Senhor, através da sua palavra, através da comunhão, através da oração, através, irmãos, do partir do pão. Através do partir do pão. Eu falei agora pela manhã o seguinte, olha, irmãos, é impossível estarmos ligados na videira. É impossível estarmos ligados na videira e entrarmos nessa comunidade e irmos ali no banheiro e aqueles que estão fazendo a limpeza daquele banheiro, nós não olharmos nem sequer para as suas faces. É impossível, irmãos, é impossível. Tendo a soberania do Senhor sobre nós, a graça do Senhor sobre nós, o cuidado do Senhor sobre nós, é impossível, aquele que permanece nele, fazer vista grossa com o necessitado. É impossível. É impossível, meus amados, é impossível. Aquele que já experimentou o amor genuíno de Jesus, chegar aqui nesse lugar, a pessoa está sentada na ponta, né? A pessoa está sentada na ponta, e aí tem um lugar lá, ela passa por você, aí ela senta aqui, e não fala com você. Aí quando o pastor diz assim, beije, abrace, aí você vai lá, né? Oh, lindona, é linda, maravilhosa. Vixe, eu acho que eu mexi em muriçoca. Mas irmãos, é impossível, irmãos, é impossível não sermos constrangidos pelo amor de Jesus. É engraçado em elevador, né? Em elevador a galera está entrando assim, ó. Ninguém dá bom dia, cara. Ninguém dá bom dia. Ninguém dá bom dia. E aí quando você dá bom dia, a pessoa fala assim, bom dia. Meus amados, escutem. Se nós permanecermos em Cristo, nós não podemos agir como o mundo age. Pedro vai dizer, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, vocês são um povo adquirido. E é o texto que a gente leu no início, ele vai dizer que não existe nada e ninguém que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E aí, irmãos, nós estamos aí atrás de teólogos, né? Esse fala bem, esse não fala bem, esse prega, esse não prega, eu gosto de ouvir não sei quem. Escuta, nós precisamos ser tocados pelo amor constrangedor do Cristo. Isso independe do outro. Independe. Porque o nosso relacionamento com o Senhor são experiências próprias com o Senhor.
Então permanecer, permanecer, ele vai nos levar ao entendimento de que é manter comunhão com o Senhor, é voltarmos à palavra, é voltarmos à oração. Sem dúvida inclui esse processo. Sem dúvida, irmão, permanecer no Senhor inclui todo esse processo. Sem dúvida, sem dúvida. É a nossa atividade para casa, é o ditado do dia a dia. Mas aí, a partir de então, ele, até no próprio versículo 2, ele vai começar a falar sobre o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. E todo que dá fruto, ele poda. Tá bom? Nós já sabemos que somos limpos pela palavra, não é isso o texto vai dizer? Nós já somos limpos pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade já nos libertou, o Senhor já nos alcançou. Nós permanecemos nele. E aí, ele vai falar sobre aquele que dá fruto e aquele que não dá fruto. Não sei se vocês tiveram essa experiência, antes de conhecer a Cristo, antes de ter uma vivência com a igreja. Parece que as coisas fluíam como um rio, não era? Não era? Parece que as coisas aconteciam de uma forma tão simples, tão singela, tão boa. Parece que a partir do momento, irmãos, que eu conheci a Cristo, as coisas ficam mais pesadas. O carro começa a quebrar, a geladeira pipoca. Foi o que aconteceu lá em casa essa semana. Na semana passada o carro quebrou, essa semana a geladeira quebrou. Aí o ferro quebrou também. Eu fiz um remendo na tranqueira do ferro. Irmãos, mas nós somos a todo tempo submetidos a crises, às lutas. E aí C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte, olha, você que está preocupado com crise, você que tem passado por momentos de lutas, você que tem passado por momentos ou por processos de podação do Senhor. C.S. Lewis diz que a crise é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Irmãos, a crise, guarde isso no coração, a crise é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. A crise, muitas vezes, é o sinal de Deus que alguma coisa está errada no casamento, é ou não é? Não é? A crise, muitas vezes, é o sinal de Deus que eu preciso cuidar dos meus filhos, ter um relacionamento harmonioso com os meus filhos. A crise é o megafone de Deus, irmãos, para fortalecer a minha fé. A crise é o megafone de Deus para endireitar as minhas veredas, para sondar o meu coração. E muitas vezes, irmãos, a crise, os caras das câmeras ficam bravos, né? Mas a crise muitas vezes, o cabo ficou aqui com essa da câmera ali, meu Deus do céu, o que é que esse homem está fazendo aqui? Mas a crise, irmãos, muitas vezes é o Senhor dizendo, meu filho, vem para perto, vem para perto. Você está longe, eu quero você perto, eu quero você perto. Eu quero você perto. A crise é o Senhor nos chamando para perto. Muitas vezes a crise, quando o nosso coração está ali moído, é quando nós entendemos que precisamos correr para os braços do Pai. A crise é o Senhor dizendo para nós, meu filho, eu te amo, por isso que eu quero você perto. Por isso que está acontecendo, porque eu lhe amo, eu quero cuidar de você. Hebreus, irmãos, em Hebreus, capítulo... Eu subo ou não subo? Meu Deus do céu. Estou um menino, estou não? Mas, irmãos, em Hebreus, capítulo 12... ele vai dizer o seguinte, olha, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, olha só, que ele lhes dirige como filhos. Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filhos. No versículo, em Hebreus ainda 12:7, ele vai dizer, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina.
Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Qual é o filho que não tem regras, que não tem limite? Aí ele fecha dizendo, se vocês não são disciplinados, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, vocês são ilegítimos. Se o Senhor está lhe disciplinando, é porque Ele lhe ama. E como Ele me poda, pastor? Como é que acontece o processo da podação? O processo, irmãos, da podação, por vezes, acontece pela própria Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós reconhecemos que estamos pecando. Mas como nós não estamos usando muito a Bíblia hoje, uma certa vez um pastor, que eu me converti lá atrás, parece que é muito velho, né? Lá atrás, né? Mas ainda numa cidade bem pequena, chamada Canutama, que diacho é isso, né? Uma cidade de Manaus, município de Manaus, e ele disse, meu irmão, daqui a pouco nós não teremos mais cantor cristão nas igrejas. E daqui a pouco nós não teremos mais nós não veremos mais os irmãos levando a Bíblia para a igreja. E hoje com a modernidade, né, é muito mais prático. Óbvio, né? A gente precisa se atualizar, né? Tudo bem. Mas tem um ponto frágil em tudo isso, irmãos, é que a Bíblia, ela não deixa de ser vergonha para muitos de nós. Porque quando nós saímos dos nossos prédios, nossos apartamentos, com os nossos WhatsApps, e aqui contém a Bíblia, ok, ninguém está vendo, então está massa, né? Eu não me identifico. Mas se eu coloco a Bíblia debaixo do braço, eu me identifico, sim ou não? Eu me identifico, cara. Todos nós temos coragem de levar um livro de ciência, de geografia, de psicologia, de matemática, de direito para um consultório. Quem já levou Bíblia aqui para o consultório? Eita, velho, glória a Deus. Não para dar, irmão, né? Mas não é tão, irmãos, não é uma crítica, não. É um processo de reflexão, tá certo? Mas é difícil, é ou não é? É. No nosso prédio, quando a gente sai com o celular, a gente, oi, tudo bem? Quando nós saímos com a Bíblia, parece, opa, tudo bem? Irmãos, nós somos ramos que damos frutos. Nós somos escolhidos pelo soberano. E nós precisamos dar frutos. Eu preciso falar desse amor genuíno de Jesus. E God Stock é uma oportunidade que o Senhor nos concede, não para uma questão pontual, irmãos, não é isso. Não para uma questão pontual, porque o God Stock são ações que nós fazemos durante o ano inteiro. E em novembro nós empoderamos. Mas é como se fosse o despertador. Deus dizendo, meu filho, venha, saia do banco das igrejas, meu filho, saia das quatro paredes, meu filho, volte a ter compaixão, ou pelo menos olhar com compaixão, com misericórdia, meu filho, avance, porque o reino de Deus já chegou, mas ainda não. Haverá um dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, o noivo vai vir buscar a sua igreja, e todos nós estaremos diante dele. Mas Ele conta comigo e Ele conta com você. E aí, irmãos, para finalizar, Ele vai falar sobre o ramo que não dá fruto. Porventura, né, ainda no capítulo 2, ele pega o gancho do capítulo 2, do versículo 2, perdão. É todo o ramo que, estando em mim, não dá fruto, na parte A do texto. Ele diz, todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta.
no versículo 6, vá para o versículo 6. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Eita, a irmã fechou a Bíblia. Eita, eu vi. Não é? Mas vamos lá. Aí ele vai dizer, não dando fruto ele corta. No versículo 6, ele vai dizer o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Irmãos, alguns seguem a linha de que esse texto ele figura aqueles que já estiveram dentro da igreja, e hoje já não estão mais. Porventura, existe alguém que esteja dentro da igreja que não dê fruto? Existe? De verdade, não? Então vamos mudar essa história, né? Aí alguns defendem que esse texto ele vai para essa linha, não é, de que são aqueles que de fato estiveram dentro da igreja e eles foram embora e não voltarão mais, e esse queimado e lançado fora é a ideia do próprio inferno, é a condenação celestial. E aí nós podemos lembrar aqui de Judas, não é isso? Judas esteve dentro, a serviço do diabo, não é? Nós podemos lembrar, irmãos, do texto de Paulo, a 2 Timóteo, quando ele estava preso ali no final da sua vida. Ele vai listar alguns que abandonaram a fé, e ele vai dizer a Timóteo: Timóteo, cuidado com esse outro, porque conhecendo as delícias desse mundo, acabaram, não é, se embelezando para esse mundo e foram embora. Outros vão sustentar que esse texto aqui são para aqueles que não dão fruto de verdade na igreja, que não fazem nada. Irmãos, eu não vou aqui, nós não estamos aqui para apontamento. Se você faz ou se não você não faz. Eu não queria deter esse último parágrafo nessa questão, não queria. Eu queria ventilar que é possível, não estando fazendo nada na igreja, é possível colocar a mão no arado. É possível colocar a mão no arado. O Senhor hoje Ele te chama. O Senhor hoje Ele nos chama. Ele não chama só aqueles que não estão fazendo, Ele chama aqueles que estão fazendo. Porque observe que é crescente. Aquele que faz, ele poda para que possa fazer mais ainda, para que possa produzir mais fruto ainda. E aquele que não está produzindo, irmãos, ele diz: meu filho, eu conto com você, eu estou contando com você. Você é a igreja viva de Jesus. Eu gostaria que você se levantasse nesse instante. Jesus, Ele não nos lança fora. O finalzinho, o 8º, Ele vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. O meu Pai é glorificado, nós também somos glorificados. Irmãos, quando nós somos instrumentos de Deus dentro da nossa família, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir. Quando nós somos instrumentos do Senhor, ligados nele, na videira, no nosso trabalho, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir, e coisas impossíveis acontecem. Porque o poder não está em mim, o poder está naquele que é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor da glória, dos céus e da terra, é o Deus do impossível, é o meu Deus, é o nosso Deus, é aquele que se relaciona conosco.
Quando nós nos permitimos ser usados pelo Senhor, no prédio onde moramos, na parada de ônibus, com os nossos funcionários, ou com quem quer que seja, a alegria não tem preço. Essa semana veio um rapaz fazer um serviço aqui para nós, e aí nós tivemos uma dificuldade com ele durante umas 3 semanas, eu acho. E aí nesse dia eu comentei com os meninos, falei, cara, sabe aquele dia que você acorda para resolver? Eu falei, cara, hoje eu vou resolver, hoje nós vamos resolver, hoje nós vamos resolver. Enfim, esse rapaz veio, e quando ele estava ali organizando o carro, sentado no chão, porque era colocando uma placa, ele começou a compartilhar, eu comecei a conversar com ele, Fábio chegou junto, e no final eu disse para ele, cara, me permita orar por você. O pai dele que está com câncer, que perdeu o emprego, na verdade a empresa, ele acabou demitindo todo mundo. Deixa eu orar por você. Lembram da Porta Formosa, irmãos? Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Aquilo que eu tenho eu te dou. Eu tenho paz no meu coração, porque o Senhor tem gerado paz no meu coração. Então se Ele tem gerado paz no meu coração, eu também te dou a paz. Se a minha família em Cristo Jesus é estruturada, é funcional, eu quero dizer para você que é possível ter uma família funcional. Não porque eu sou bom, não porque o marido é bom ou a mulher, mas porque o Senhor é bom.